Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, bem-vindo ao culto do 7º domingo após Pentecostes da Igreja Luterana de Sorriso. Eu sou o pastor Fabiano e é um privilégio ter a sua companhia neste momento onde queremos louvar e agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos recebidas. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós em mais este momento de culto. Amém. Nós iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Senhor teu Deus, sou Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Posso, meu irmão, estender a minha mão e com ele conviver cristamente. Eu posso amar e aos outros perdoar, eu meu Salvador louvar. Senhor teu Deus, sou Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Quero então falar e a todos anunciar esta luz que existe em meu caminho, sendo assim luzeiro a brilhar perante os homens, luzeiro desta luz. Esta luz é o Filho, Cristo Salvador. E o Pai disse: meu Senhor teu Deus, sou Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Meu querido e amado irmão, neste momento Deus te convida a se chegar a Ele para confessar o teu pecado. Deus sabe da nossa maldade, Deus sabe do pecado que está dentro de cada um de nós. E Deus espera que nós cheguemos sinceramente com os nossos corações arrependidos diante dEle para lhe confessar o nosso pecado, para que assim nos conceda o seu gracioso perdão. Por isso convido a você neste momento a se unir a mim para confessarmos os pecados a Deus. Gracioso Senhor, perante o teu altar, nós, família da fé, nos achegamos a ti, para reconhecer o nosso erro, reconhecer o pecado que está dentro de nossos corações, reconhecer que nós erramos contra a tua santa vontade, por palavras, por pensamentos, por ações, por omissões, por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer conforme o teu santo querer. Amado Senhor, nós não queremos viver a vida do pecado, mas muitas vezes nós fazemos aquilo que não queremos conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Mas acima de tudo, confiamos no gracioso perdão que teu Filho Cristo Jesus conquistou para nós com a sua morte e ressurreição. E é neste conforto, neste consolo, nesta graça que nós nos achegamos a ti, para que perdoe os nossos pecados e nos conceda o perdão, um perdão imerecido, mas que nos é dado por teu Filho. Assim, Senhor, ouve a nossa confissão. Amém. E assim, meu querido e amado irmão, a você que de fato em seu coração está contrito e verdadeiramente arrependido dos pecados que cometeu, a você que confia inteiramente no perdão que Cristo Jesus lhe dá, a você, eu como ministro da palavra de Cristo, um pastor que foi chamado e ordenado pela Igreja de Jesus, eu tenho um privilégio e por parte e ordem do meu Salvador Jesus, eu anuncio a ti o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A leitura do Salmo para o nosso culto é o Salmo de número 138, onde o texto bíblico diz assim: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. A leitura do Evangelho que serve de base para a mensagem do nosso culto nós encontramos em Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13, onde o texto bíblico diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responde lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Deus. Amém. Nós vamos também confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nesse momento nós temos também o privilégio que Deus nos dá de confessarmos a nossa fé. E nós confessamos então a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
conserve-nos, Senhor, e a prática do bem, pois nosso exemplo é de valor perante os que nos veem. O amor à Igreja aumenta em nós e faze-nos ouvir com nossos filhos tua voz, nos passos teus seguir. Assim um dia o nosso lar e junto a ti viveu, contigo unito irá ficar na glória lá no céu. Em nome daquele que quer a nossa oração, Cristo Salvador. Amém. Um antigo teólogo batista chamado Charles Spurgeon, ele se tornou um grande e conhecido pregador no final do século XIX. Ele teve uma grande influência sobre a Igreja Reformada da sua época. E Spurgeon, ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas ele também ganhou um segundo título depois da sua morte, em 1892, o príncipe dos intercessores. Ele ganhou esse título depois que a sua esposa Susana contou que logo no começo do ministério, Charles começou a orar por 5 amigos que não eram cristãos. O primeiro dos 5 amigos, depois de 5 anos do ministério de Charles Spurgeon, se tornou cristão. Outro amigo, depois de 10 anos de oração, também acabou sendo convertido por Deus para se tornar cristão. O terceiro e o quarto amigos, depois de muitos e muitos anos, também acabaram tornando-se cristãos. Mas o último dos amigos, nada, não tinha jeito. Charles Spurgeon orou durante toda a sua vida e nada do amigo se tornar cristão. Mas alguns meses após a morte de Charles Spurgeon, este quinto amigo acabou vindo a se tornar cristão. Deus o converteu depois de 35 anos de oração de Charles Spurgeon. E diante desta perseverança na oração, eu pergunto, será que Deus ele já não estava ficando importunado com as orações de Spurgeon pelos seus amigos? Será que a primeira vez em que ele orou, Deus ele já não sabia qual era a motivação da oração dele? Até quando nós devemos orar? Será que não chega um momento em que nós devemos deixar as nossas orações de lado e deixar que Deus resolva conforme Ele quiser? Eu trouxe essa história de Charles Spurgeon e seus amigos para exemplificar a resposta para todas essas perguntas, porque só há uma resposta. Nós devemos continuar orando até que aquilo que nós estamos pedindo seja conquistado. Ou então, até termos o conhecimento de que aquilo que estamos pedindo vai ser atendido. E é interessante essa ilustração porque ela nos faz refletir sobre algumas coisas. Será que a insistência no mesmo pedido, então, é a condição para Deus ouvir as nossas orações? E eu digo, de certa forma, sim. Não é a insistência nas mesmas palavras que vão abrir o caminho de Deus para a oração. Mas insistir na oração, insistir naquilo que nós queremos, é sim um dos caminhos para Deus atender a nossa oração. Ou então aquelas palavras de Jesus, quando ele fala lá que não usemos de vãs repetições durante o orar, não teriam sentido se usássemos as mesmas palavras. Mas Jesus, ele diz que devemos orar incessantemente. E tal fato então faz com que Jesus, ele nos ensine a orar.
E no texto bíblico do Evangelho, nós vemos os discípulos de Jesus pedindo ao Mestre que os ensine como orar ao Senhor. E aí Jesus vem e lhes dá a oração modelo, o Pai Nosso, a oração que todos nós conhecemos e fazemos seguidamente em nossos cultos e em nossos lares. E Jesus, com esta oração, ele mostra aos discípulos, então, por meio de duas histórias que eles compreendiam muito bem, o que de fato vem a ser a verdadeira oração do cristão. Na história contada por Jesus, ele diz então que um amigo vai no meio da noite pedir pão a um vizinho porque um outro amigo veio lhe visitar e ele não estava preparado. Bom, na cultura judaica existiam duas formas de atender a esse pedido. Primeiro, por causa dos costumes da época. Jesus sabe que os discípulos conhecem bem a história do povo judeu. E Jesus ele conta essa história e vem acompanhada de uma pergunta muito pertinente. Vocês poderiam imaginar que alguém em nossa terra, em nossa cultura judaica, iria dizer não a quem vem pedir um pão no meio da noite? Por que Jesus fala isso? Porque a hospitalidade era uma coisa muito importante para todos os judeus. Quem estava batendo na porta não era um estranho, mas era alguém da sua comunidade, alguém que era um vizinho, alguém que provavelmente estava junto com ele e a sua família na sinagoga todos os sábados. Só isso já seria motivo mais que suficiente para atender o pedido. Então Jesus ele levanta essa questão, que não se pode compreender que alguém vai negar emprestar alguns pães para um vizinho que está hospedando outra pessoa. Mas Jesus ele dá uma segunda resposta, ele diz, olha, caso a primeira então não dê certo, ainda há um segundo motivo para atender o pedido. O incômodo causado pelo vizinho no meio da noite. Talvez aquele vizinho que veio pedir os pães fosse alguém insistente, alguém que não ia sair da porta até que ele pudesse voltar para casa com os pães. E aí então Jesus diz, ainda que alguém possa deixar de atender a esses dois motivos principais, Deus, ele não deixará de atender a quem vem a ele em oração. E Jesus ele conta essas duas situações para nos ensinar algo muito importante sobre a oração. Quando ele diz, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Nós assim então encontramos a mais preciosa promessa de que as nossas orações, elas são sim atendidas. Essa promessa ela está repetida em outras palavras de Jesus, quando por exemplo ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. E também quando Jesus diz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, para concluir este pensamento sobre a oração e termos a certeza de que Deus sempre vai fazer o melhor pelos seus filhos, Jesus ele ainda traz mais uma pergunta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E Jesus, com essa última pergunta, ele quer chocar os seus ouvintes. Ele quer mostrar que mesmo nós, que somos maus, que somos pecadores, que temos essa maldade por natureza dentro de nós, nós jamais faríamos algo tão ruim para os nossos filhos. Muito pelo contrário, nós procuraríamos fazer o melhor possível para eles. Jesus quer chocar quando ele diz, imaginem então o Pai Celestial, que é totalmente bom, gracioso, misericordioso. Será que ele não faria coisas ainda melhores por vocês? E é por isso então que Jesus termina afirmando que o nosso Pai ele sempre concederá o melhor para os seus filhos na fé. E analisando o texto bíblico, então fica um grande conforto para todos nós e também uma grande alegria em saber que Deus ouve e que Ele quer atender às nossas orações. Nós aprendemos nas palavras de Jesus que nós temos da parte de Deus o amparo e a viva esperança de que as nossas orações elas vão ser atendidas por Deus. Então, de repente, alguém neste momento, tendo tudo isso, vai me perguntar, mas pastor Fabiano, se Deus ele quer atender todas as nossas orações, se nós podemos ter certeza disso, se Jesus fala disso tantas vezes, por que aquele teólogo batista, o Charles Spurgeon, ele precisou orar tanto tempo, ele acabou até mesmo morrendo antes que a sua oração pudesse ser totalmente atendida? Eu vou recorrer a Martinho Lutero, porque quando nós estudamos o Catecismo Menor, nós aprendemos que Deus ele atende as orações a seu modo e a seu tempo. Talvez o tempo de Deus era um tempo além da vida de Charles Spurgeon.
E para nós entendermos isso, o que falta para nós, devido à nossa condição pecadora, é a confiança de que Deus vai atender às nossas orações, quando, como e onde Ele quiser. Nós oramos e nós queremos sempre respostas imediatas, respostas ao nosso tempo, do nosso jeito. Nós temos essa ansiedade. E o Espírito Santo então nos diz por meio por meio de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, quando lá está escrito: vocês nada têm, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Talvez o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso jeito é pedir mal. E o que seria esse pedir mal? Automaticamente nós lembramos de que pedir mal seria fazer o que fazem muitas teologias que existem por aí. Teologias que dizem que o ser humano, o homem, ele pode pedir, praticamente ordenar a Deus ter aquilo que ele quer no momento em que ele mais quer. Talvez pedir fortuna, pedir bens terrenos, pedir cura para uma doença, afastamento de inveja, libertação das obras de Satanás. Tudo isso são coisas importantes, mas talvez, de acordo com o nosso tempo, isso é pedir mal. É pedir que Deus nos afaste da sua teologia, que é a teologia da cruz. Pedir que Deus nos livre de todas as angústias e agruras deste mundo para nos dar glória e conforto já aqui. Essa é a necessidade do ser humano. É isso que o ser humano normalmente pede nas suas orações. E segundo Tiago, isso é pedir mal. Mas vamos adiante. Eu quero lembrar também que nós devemos, nas nossas orações, sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus. Jesus nos ensina isso. E buscando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, podemos ter a certeza de que isso é pedir bem. E outros pedidos? Os pedidos, então, talvez que a gente faça por um parente que ainda não crê em Jesus, uma pessoa pela qual nós oramos por tanto tempo e a gente não enxerga resultados. Será que esse pedido também está compreendido entre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e assim pedir bem? Eu digo a vocês que sim, que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tem formas especiais pelas quais Ele vai nos dar essa certeza de que Ele nos mantém firmes e ativos na nossa fé, porque sabe que nós somos fracos. E Ele sabe que às vezes é importante que a gente ore muitas vezes por uma determinada situação. Um pedido bom, um pedido que não é mau, mas um pedido que vai ser feito ao tempo de Deus. Mas enquanto nós estivermos orando, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Então é um ato de grande amor para conosco, pelo qual o Senhor nos mantém juntos de si. O desejo dele é nos manter sob a sua inteira dependência. E a oração, a nossa relação com Deus na oração, vai ser a mais pura manifestação do grande amor de Deus por nós. É assim que Deus vai realizar a sua obra em nós. É através da oração e na perseverança na oração que nós vamos receber da parte de Deus uma forma de termos as sublimes bênçãos dele na nossa vida. A certeza de que somos seus filhos amados, a certeza de que vamos herdar o reino do céu, a certeza de que o nosso Pai está ali para nos atender conforme nós precisamos. Nós continuamos orando, nós continuamos pedindo, muitas vezes pelas mesmas coisas. É a insistência, é a relação com Deus, é a forma de estar sempre na presença dele, junto com todos os salvos. E a oração, a insistência na oração, mostra a grande alegria de todos aqueles que foram lavados no precioso sangue do Cordeiro. E é com essa alegria no coração que nós afirmamos, com toda a convicção: Deus responde às nossas orações. Deus responde todas as orações, mesmo quando nós pedimos mal. Porque mesmo que peçamos mal, a oração que fazemos, ela é atendida depois de Deus trabalhar nela e corrigir esses erros. Aquele que poderia ser um pedido prejudicial ou para nós ou para alguma outra pessoa, Deus corrige e transforma em bênção dentro do seu plano divino. Por isso, muitas vezes, se nós pedimos saúde, ao pedirmos que Deus afaste de nós dores e enfermidades, nós podemos não receber a cura. Nós podemos não receber o alívio das dores, mas nós vamos receber da parte de Deus força para suportá-las, às vezes até mesmo até a sepultura. Porque Deus sabe que nesta dor, nesta enfermidade, nós vamos nos manter próximos dele. Talvez se tivéssemos saúde,
poderíamos nos distanciar do Senhor. Poderíamos ser levados a andar por um caminho onde perderíamos a nossa fé por usar a saúde que Deus nos deu para coisas que nos afastam do seu caminho. E, consequentemente, longe de Deus, longe do seu perdão e da sua salvação, teríamos a condenação eterna. Não sabemos os planos de Deus, nós não conhecemos todos os seus desígnios, mas Deus, Ele sempre nos dará aquilo que for o melhor para nós, para que tenhamos a vida eterna. Assim, meus queridos irmãos, firmemos em nossos corações a grande certeza que Cristo então nos deixou registrado no Evangelho do dia de hoje, quando Deus responde às nossas orações, respondendo a todas as orações, mesmo que às vezes a sua resposta seja não àquilo que estamos pedindo. O seu não sempre vai ter um fim proveitoso, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sempre vai nos dar o melhor. E no seu grande amor, Ele vai nos dar tudo o que for necessário para que tenhamos o céu. Jesus então assim ensina os discípulos a orar. Jesus assim diz, olha, é importante vocês insistirem, assim como aquele vizinho que bate na porta lá. Talvez é pelo costume, talvez é pela insistência, mas o outro vizinho vai atender. Assim nós vamos orar ao nosso Pai, vamos insistir na oração. E Jesus diz como orar, quando orar e por que orar. E Jesus, Ele quer a nossa oração, Ele quer a nossa perseverança na oração, porque Deus, o nosso Deus, Ele vai nos dar sempre o mais maravilhoso pão, nunca uma pedra. Ele vai nos dar sempre o mais perfeito e saboroso peixe, nunca uma cobra. Deus vai nos dar sempre aquele bonito e saboroso ovo, nunca um escorpião. Porque nós, mesmo sendo maus, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, Deus, Ele vai nos dar o seu grande amor e vai nos dar também a vida eterna para aqueles que permanecem firmes na fé e permanecem perseverantes na oração até o fim. E é nessa certeza, meu querido e amado irmão, que nós continuamos a orar e continuamos a perseverar. Que Deus guarde a ti firme na fé, que Deus te mantenha fiel nessa certeza e que Deus te auxilie a ser perseverante na sua oração, para que todos os filhos de Deus tenham a certeza de que dessa forma Deus sempre estará conosco. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós. Amém. Amado irmão, alimentado com a palavra do Senhor, nós oramos para que Deus atenda às nossas orações, os nossos pedidos. E nós, como igreja cristã, nós temos o grande pedido de que Deus faça com que o seu evangelho seja propagado, levado para aquelas pessoas que ainda precisam ouvir do amor de Deus. Para isso, Deus espera que nós, a sua igreja, façamos a nossa parte. E Deus nos convida a ofertar para o seu reino. Nós ofertamos com o coração agradecido pelas bênçãos concedidas e assim com a nossa oferta, a igreja faz o trabalho de levar Cristo para todas as nações. Que Deus possa abençoar a ti, a mim e a toda a igreja para ofertarmos ao reino do Senhor. Na descrição desse vídeo vão estar os dados para você que deseja fazer a sua oferta para a Congregação Bom Jesus, para a Igreja Luterana aqui de Sorriso. Que Deus assim abençoe a todos. Amém. De amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és, minha alma já limpaste e Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito
Amado Senhor Deus, aqui perante o Teu altar nós nos achegamos para cumprir o ensinamento de Teu Filho Cristo Jesus, para orar a Ti, ó Pai. Aqui estamos com um só coração, com uma só fé, com um só Espírito dentro de cada um, para que, unidos em um só coração, possamos ter a nossa oração atendida por Ti, ó Pai. Tu nos ensinaste que Tu atendes a todas as orações conforme o seu tempo, conforme o seu modo. Tu nos ensinaste, ó Deus, que muitas vezes Tu dirás sim, atenderá aquilo que nós pedimos da forma como queremos. Às vezes Tu nos dirá não e nos atenderá de uma forma diferente da que esperamos. Às vezes Tu nos dirá, espere, não é o tempo certo de atender esta oração. Mas nós queremos louvar e agradecer a Ti, ó Deus, por nos ensinar que podemos nos achegar a Ti por meio do santo nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amado Senhor, nós temos a certeza de que Tu és um Pai de bondade, misericórdia e amor. Nós temos a certeza de que Tu nunca concederás nada que seja prejudicial a cada um de nós. Jamais nos dará cobras e escorpiões no lugar de peixes e ovos. E assim, ó Deus, que possamos estar confiantes em Ti, que possamos estar alimentados na Tua palavra, que possamos estar fortalecidos na Tua graça, para sempre termos a certeza deste amor por nós e que Tu nos atenderá conforme aquilo que for o melhor para o nosso viver. Neste dia de oração, nós queremos orar, Senhor, por todos nós que estamos reunidos neste culto, por todos nós que temos em nossos corações anseios e necessidades para que Tu atendas aquilo que precisamos conforme o Teu santo querer. Também queremos, ó Deus, louvar-Te e agradecer-Te pelas bênçãos recebidas nesta oração. E assim também queremos que continuamente a Tua janela celestial continue aberta para derramar as Suas bênçãos sobre nós. Senhor, nós oramos pela nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Continue a abençoar a todos que fazem parte dessa igreja, de forma especial a nossa direção nacional, ao nosso Seminário Concórdia, a todos os pastores, a todas as lideranças, a todos aqueles que por meio desta igreja levam Cristo para todos. Guarde-nos e abençoe-nos para que continuemos firmes e fiéis na pregação de Tua palavra e da sã doutrina. Abençoe, Senhor, também a nossa nação, abençoe o nosso estado e o nosso município. Abençoe aos nossos governantes, abençoe a todos aqueles que trabalham pelo bem-estar da população. Abençoe, ó Deus, todos aqueles também que estão passando agora por dificuldades como a guerra, como situações de fome, como situações de calamidade mundo afora. Esteja junto a essas pessoas que sofrem e permita que elas possam conhecer o grande amor de Cristo por cada uma delas. Amado Senhor, nós também queremos orar ainda por fim, para que o Teu Evangelho continue a ser proclamado e anunciado, para que todas as pessoas e em todos os lugares venham a conhecer a verdade. Ansiamos pela Tua volta, ansiamos pelo momento onde Cristo voltará para julgar vivos e mortos e levar os salvos para o reino celestial. Que assim o Senhor nos firme e nos guarde, para que quando chegar este momento, estejamos de fato preparados e com a fé verdadeira. É por Cristo Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. E queremos concluir a oração com as palavras que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meu querido e amado irmão, assim nós concluímos o nosso momento de culto. Lembrando que os avisos e também os dados para quem quiser fazer a sua oferta estão na descrição desse vídeo. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia conosco, pedimos que você possa curtir e compartilhar este culto para que mais pessoas também possam ter acesso a essa mensagem de um Deus que espera a nossa oração. Que Deus guarde, guie e abençoe a você. Uma excelente semana na graça de Cristo, nosso Salvador. Amém. Quero
abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz.